Estamos de volta com Toda Mulher. No programa de hoje estamos falando sobre cultura do estupro e que atitudes se enquadram nesse tipo de crime. Agora entrando mais em relação a essa questão do que se enquadra no estupro, né? Quando aconteceu essa questão da menina de 16 anos, ficou muito confuso, assim, as pessoas falavam, mas isso não é estupro, ou isso é estupro. Então, como que se define no Código Penal o que é estupro? Você me desculpe, mas ficou confuso para quem não consultou o Código Penal, porque o Código Penal, a lei penal é muito clara. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça à prática de ato libidinoso. Ato libidinoso não é apenas a conjunção carnal. Ato libidinoso, ele tem um componente, um tipo mais aberto. E naquelas imagens, não só do primeiro vídeo, vamos começar assim, daquelas primeiras imagens que ganham visibilidade, e ainda bem, né? Não de colocar aquelas imagens, mas ainda bem que as mulheres e os homens de bem não silenciaram e exigiram o cumprimento daquilo, porque talvez aquela menina não tivesse coragem, né, de dizer à sua família o que havia acontecido com ela. E era claro, aquela menina estava desacordada, aquela menina estava praticamente nua, o corpo dela foi manipulado, então não há dúvidas que ela não podia oferecer resistência e não há dúvida que ali se praticou um ato libidinoso. Então não há dúvidas do crime de estupro. Tanto é que quando a delegada Cristiana Bento assume o comando das investigações, na sua primeira entrevista, eu quero destacar aqui, que a doutora Cristiana recebeu essa investigação no domingo. De domingo para segunda, ela representa pela prisão dos autores no plantão judiciário. Na segunda-feira pela manhã, ela dá uma entrevista, ela fala com a maior tranquilidade, com a maior firmeza que o caso requer, que para ela estava diante de um crime de estupro. Agora, para quem ainda, né, não foi possível entender que aquilo é um crime de estupro, perde um tempinho para ouvir a matéria, para ver a matéria divulgada do segundo vídeo. Que no segundo vídeo, essa menina, ela diz, não, por favor, quer dizer, ela, apesar de tudo, ela faz o seu ato de dizer não àquela violência. O que é dito? Que não, o quê? Então aquela menina não há dúvida nenhuma, é só ler com atenção o Código Penal e deixar para trás ao seu preconceito e entender que aquela menina, não importa, e quero dizer mais, o Estado falhou com essa menina. Essa menina passou pela rede de proteção à criança e ao adolescente. E quando a gente examina os dados do adolescente infrator, a gente vai ver que boa parte desse adolescente infrator hoje foi antes cliente do sistema de proteção. O sistema de proteção não protegeu essa menina, não conseguiu fazer com que essa menina superasse algumas questões. Então, vamos botar para o lado o nosso preconceito e ter tranquilidade de ler o Código Penal, porque não há dúvida, está escrito lá no Código Penal que é estupro sim, não há dúvida quanto a isso. A senhora falou a questão do Estado, né, que o Estado falhou com essa menina, né? Mas imagino que não só com essa, mas com muitas outras pessoas também. O Estado deveria proteger e não protege. Olha, eu penso que essa proteção, é evidente que nós temos aqui hoje salientado, diante de um crime como esse que foi cometido, uma evidência muito grande, o foco no direito penal, que é o que a deputada Marta Rocha está explicando aqui. Mas as ações do Estado, elas têm que ser mais dispersas, né? É necessário, por exemplo, que se controle a propaganda que é feita, né, a publicidade que veicula por aí. A forma como a mulher é colocada como objeto. Eu outro dia estava na rua e passou um ônibus do lado assim, do carro, eu olhei para o ônibus e tinha lá uma propaganda de um estabelecimento qualquer, com uma mulher seminua e escrito assim, aqui é lugar de se divertir. O que significa isso? No ônibus, no meio da rua. Então, é natural, né? Não é natural? Parece natural que a mulher seja vítima dessa violência, porque ela é um objeto de diversão.
E então, a publicidade, a forma como se coloca isto em novelas, como são veiculadas as notícias sobre mulher, é absurdo que você abra o jornal depois de saber do horror que foi o estupro dessa menina e esteja lá colocado que é um suposto estupro, um suposto, qualquer um que tenha visto aquele vídeo, aquilo não tem nada de suposto, a deputada falou bastante bem, é isso mesmo, ali, basta você ler, é muito simples a leitura. Então, o Estado tem que fazer mais do que simplesmente regular a ponta final da violência, que é a punição. Esse Estado penal é um Estado que não previne a violência, então é necessário que se pense, por exemplo, discussão sobre gênero, é necessário ensinar gênero nas escolas, é necessário discutir gênero nas escolas. Pensar em classificar gênero como ideologia, gênero não é ideologia. O gênero, a discussão de gênero, essa questão de gênero, ela passa por todos os setores da nossa vida, né? Todas as nossas relações sociais, as nossas relações de toda a natureza e com todo mundo. Então, como que tem que se discutir na escola? Desde pequenininha a criança tem que entender que ela pode ser vítima de uma violência sexual. Ora, se nós já temos dados que a maior parte dos estupros ocorre dentro de casa é contra adolescentes, então é necessário que essa adolescente saiba como se proteger, saiba como procurar o Estado para prevenir, entre na rede de proteção e seja efetivamente protegida pelo Estado, mas isso é a ponta. Ela tem que, desde o princípio, ser prevenida a violência contra essa criança. Ou seja, isso é acabar com a cultura do estupro e não simplesmente endurecer a pena. Porque endurecer a pena é só para quem estuprou, mas o homem não estuprador está vendo lá a propaganda e ele se sente muito confortável para ser violento. A educação tem um papel fundamental, não só na escola, mas também dos familiares, do pai e da mãe, né? Porque a gente vê, desde criança, as mães, os pais falam para o menino que ele vai ser pegador, que ele tem que ficar com todas as meninas, e ao mesmo tempo fala para as meninas que elas não podem ficar com ninguém. Então, como é que o homem pode ficar com todo mundo e a mulher não pode ficar com ninguém? Chega um momento que isso vai dar um choque, né? Não dá certo. Efetivamente, essa é outra questão importante, né? E essa educação dentro de casa, que são coisas muito pequenas. Por exemplo, acabou o almoço no domingo, quem que vai lavar a louça? Certo? E aí isso se estende para as nossas relações fora de casa ao longo da vida. Então, aquela menina que lavava a louça dentro de casa, ela vai ganhar menos do que o irmão dela, que não lavava a louça e que tem a mesma função que ela numa determinada empresa. É o modo de produção. Funciona também subjugando a mulher. A mulher sempre ganhou menos do que o homem. Em países desenvolvidos, eu não estou falando só no Brasil. Mas a mulher sempre ganha menos que o homem. E a mulher sempre trabalhou. A mulher pobre sempre trabalhou, desde sempre. Se você for ler aí os anais sobre a Revolução Industrial na Inglaterra no século XIX, a mulher e a criança mantinham a indústria a troco de nada. E quem efetivamente ganhava o salário era o homem. Então isso não mudou. Nós estamos 200 anos depois, ou seja, é necessário uma revolução feminina para poder começar a mudar, feminista, né? Para poder mudar essa história. Eu queria chamar a atenção que nos inúmeros absurdos que eu tive a infelicidade de ler nas redes sociais sobre esse caso, eu vi por 2 momentos uma manifestação, num momento de um homem, no outro momento, lamentavelmente, também de uma mulher. E que dizia assim, não, eu quero lembrar aqui o que se dizia na minha época, prendam suas cabritas porque meus bodes estão soltos. Quer dizer, quando você ouve e lê um negócio desse, é uma violência muito grande. Quer dizer, fico imaginando como é que essas pessoas conduzem as suas famílias, né? Então são esses pequenos gestos e essas pequenas ações que podem parecer não danosas, podem parecer um ditado popular sem muito perigo, mas que retratam com muita rudeza, né? Como é que a mulher é encarada no cenário da vida, né? Então a mulher ela tem que trabalhar para ajudar a família, mas quando não dá certo, alguma coisa na família, ela é responsável pela família. Eu tive a oportunidade de atender hoje uma mãe e uma vítima de violência sexual que nos procurou, e eu quero agradecer de nos ter procurado. E no final da conversa a mãe me disse, doutora, além de estar cuidando da minha filha, o meu casamento também terminou. Foi um fato praticado pelo vizinho e a mãe chegou a tempo de interromper e o pai hoje questiona a mãe, atribui para ela a responsabilidade. Quer dizer,
Olha como é cruel essa questão toda, né? E isso está silencioso no universo da sociedade. A gente está introjetando esses conceitos sem se aperceber do dano que isso pode causar no dia a dia da vida da sociedade. Porque se a mulher não estiver bem, a sociedade não vai estar bem, com certeza. O nosso tempo está quase acabando, mas então eu quero fazer algumas perguntas, assim, porque parece que são óbvias, mas ao mesmo tempo não são, porque a gente conseguiu ver, com esse caso principalmente, que muitas coisas que parecem óbvias não são. Então eu vou fazer umas perguntas para a senhora responder legalmente essa questão se é estupro ou não é. Se no início da relação sexual a mulher consentiu, mas em determinado momento ela não quis mais, e o homem continua a relação. É estupro. Iniciou, não gostei, não é isso que eu pensava, não quero mais. Autonomia da vontade da mulher. Se a mulher tiver ingerido bebida alcoólica em excesso ou utilizado algum tipo de droga, em determinado momento dormir e mesmo assim esse homem fizer sexo com ela. Caso típico, a vítima não tem condição de oferecer resistência àquele ato, portanto ela é vulnerável. A vulnerabilidade não está apenas na idade, na redução da idade, mas na incapacidade de você oferecer resistência. É estupro. Se a mulher estiver desacordada e as pessoas manipularem as partes íntimas dela. Esse é um ato libidinoso, diverso da condição carnal. Não é a relação pênis-vagina, mas é um ato libidinoso. Portanto, é estupro. Muito obrigada pelas informações, deputada. Obrigada, professora. O Toda Mulher fica por aqui. Se você tiver dúvidas ou sugestões, envie para o nosso e-mail todamulher@tvalerj.tv e para rever esse programa, acesse o site www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo fluminense.